possível a gente fazer como sociedade, como escola, em termos de política pública também, de pensar uma oportunidade para todos, quando a gente sabe também que a exclusão digital, como foi trazido no início e colocado, reforçado por vocês, é tão difícil garantir a inclusão digital, sendo que agora há pouco Bolsonaro recusou também um projeto de lei que obrigava a internet em todas as escolas públicas, e é algo que também já deveria ter sido feito por outros governos, né? Não só agora, mas que tarda, né, em acontecer essa mínima boa vontade política, como o Samuel falou, entregar um tablet para cada estudante, ou para cada turma, para cada educadora, é tão difícil, né? Ter um técnico assessorando o corpo docente nas escolas é tão difícil para operar, né? A gente sabe quanto tempo a gente perde em escola, às vezes, para colocar um filme, para discutir com uma turma, ou para se atualizar tão rapidamente como fizeram os docentes e lidar com tecnologias diversas e ferramentas diversas digitais. Eu acompanhei algumas secretarias de educação que deram um exemplo de chegar, né, assim como vocês trazem aí de Itaquera, no Grajaú, em outras regiões que os professores estão se superando para fazer o que podem também, para sobreviver, né? Sobreviver à sua família. O direito da greve é mais do que legítimo quando ele implica na sua própria sobrevivência, porque não adianta nem vacinar só todos os educadores e professores e profissionais de educação, né? As crianças são transmissoras do vírus, então todos correm risco, precisaria de uma coisa muito mais organizada do que aquilo que vem sendo feito. E parece que as falas de vocês só reforçam isso, a nossa visão como um todo. Acho que, ao mesmo tempo, não deixar de não invisibilizar nenhuma dessas injustiças e desigualdades e, ao mesmo tempo, apontar que possibilidades são possíveis para as crianças, né? Que a pandemia se estende também, ficar em casa é necessário, usar máscara é necessário, estamos aqui sem máscara porque estamos em nossas casas, né, nos cuidando. Mas o que fazer também com as crianças, né, que em cada situação se encontram uma diversidade de desafios, às vezes sozinhas em casa, às vezes expostas ao vírus. Como que vocês estão vendo isso também, né? Trazer um pouco para as pessoas. Então eu penso que a primeira coisa, né, diz respeito a isso, o exemplo que nós como adultos, né, isso como sociedade, né, estamos deixando mostrando, né, para as crianças que isso tem um impacto, né, vai ter um impacto no futuro, como a gente encarou essa situação, né. E eu penso que também, por outro lado, a questão mesmo da abertura das escolas, né, da gente pensar que a única maneira, né, que um setor da sociedade pensa que se vai educar, né, as crianças é abrindo os prédios escolares e, como o Guga bem trouxe aí, reproduzindo essa educação do conteúdo instrucionista, né, que é a única maneira que a gente vê como sociedade, né, que as crianças possam aprender algo é isso, né. Então eu penso que isso traz um pouco da limitação mesmo, né, de pensamento de alguns setores da nossa sociedade e do exemplo que a gente está deixando para as crianças, né, nesse período, né. Do que fazer, né? Eu acho que um pouco a pergunta foi um pouco nesse sentido. O que fazer, como pensar, né, a questão das crianças nesse período de pandemia, levando em conta que a gente tem o Brasil, nem falar o Brasil, o município de São Paulo com realidades tão diferentes, né, tão diversas. Aqui mesmo entre nós aqui, cada um no seu território tem uma realidade muito diferente. Então, como a gente pensar em alternativas, né, para essa situação sem deixar de lado a demanda e os direitos das crianças, né? E aí que eu retomo um pouco a minha fala no sentido de que é necessário a gente ocupar o vazio que o poder público, não é que ele deixou na pandemia, ele sempre deixou, né? Sempre houve esse vazio, né? Eu acho que a pandemia evidenciou. Eu acho que a gente tem que ocupar esse vazio nas nossas comunidades, né? Não só para suprir a carência do momento, né? Mas para pensar outros projetos de sociedade, né? Para a gente conversar com as pessoas da nossa comunidade, com as famílias, né?
da maneira que for. No nosso caso aqui na Coab, a maneira que a gente tem encontrado é remotamente ainda, né? Mas eu acho que o esforço em abrir uma comunicação, em tentar abrir diálogo, né, construir outras alternativas, pensar soluções, ele é muito válido nesse momento, porque existem as necessidades. Eu acho que tem uma situação, você bem trouxe também no início aí, uma situação de crise econômica que mesmo após a pandemia vai perdurar durante uns anos, e eu penso que é necessário a gente pensar outros modelos de sociedade, outros modelos de organização, outros modelos de escola, de educação, junto com os nossos, né? Os lugares onde a gente atua, e esse esforço ele é válido, né, nesse período. Então, acho que um caminho, o texto que eu escrevi no portal esse mês, acho que vai um pouco nesse sentido, né? Parece meio simplista, né? Falar, então vamos juntar para se conversar, para a gente conversar, mas eu acho que num período de tanta incomunicação, né, de desinformação, eu acho que ações simples, né, tem uma potência grande, né? Então eu penso que um caminho é esse. Quando o governo estadual, federal, municipal de São Paulo, né, muitos pais, muitas famílias trazem essa ideia de que os estudantes perderam um ano, né, um ano e alguma coisa de aprendizado, né? O que eles estão pensando, ainda reforçando essa ideia da educação bancária que o Denis trouxe, do Paulo Freire, né? A quantidade de conteúdo, né, que a pessoa vai adquirindo durante sua vida, uma quantidade de conteúdo totalmente sem significado, né? E essa escola também gera a competição de quem é melhor do que quem. Ou seja, a própria escola, dentro desse modelo instrucionista, gera a invisibilidade do outro, porque o que vale é os meus interesses na vida, né? Nós temos que pensar que o aprendizado das crianças, nesse momento da pandemia, deveria ser, pelo menos, maravilhoso. Quais valores nós estamos passando para as crianças, nesse momento de que foi tão necessário a solidariedade, né, a mudança das relações humanas e sociais, né? Ou seja, de que sociedade as pessoas que estão reclamando que a escola só acontece, não que não seja importante, dentro da sala de aula, né? Como o próprio Denis colocou, a ideia de escolas abertas, das comunidades de aprendizagem, onde todos têm o direito ao ensino, cada um no seu tempo, cada um com seus limites. Aí rompendo mesmo com a fronteira que separa as pessoas, né, entre pessoas com e sem deficiência. Todos nós somos diferentes e todos somos potentes o suficiente para criar novas realidades. Então, quais valores nós estamos passando para as crianças, né? De que elas, e mesmo para os adolescentes, que eles estão perdendo um ano de vida. Então, eles têm que ir à escola, né? Colocando a quantidade de conteúdo na frente do próprio direito à vida, né? Então, eu queria colocar isso, e essa ideia que eu trouxe, que daria outra live, das comunidades de aprendizagem, né? O ensino não se dá apenas dentro das quatro paredes da escola. Ou seja, estamos vivendo um grande momento e é urgente que mudemos esse paradigma de escola que vem lá do século XIX. E pensar que as escolas americanas, no começo do século passado,
já praticavam a eugenia, já excluíram das quatro paredes as pessoas que não acompanham. Muito bem. Vamos lá. Acho que o Denis trazia essa provocação do que é feito aí para que a gente consiga, de certa forma, dar significado ao trabalho pedagógico, ao trabalho da escola. Eu queria só, antes de falar disso, pontuar algumas coisas. Eu acho que é importante, né, a gente separar escola, né, professor, né, para a gente entender qual é a dimensão, e sistema educacional. Né? Então, quando o Pacheco fala que escolas são pessoas, ele está dizendo o quê? Que o sujeito que está na escola produzindo ou aprendendo, né, na visão de Paulo Freire, nós estamos sempre aprendendo com o outro, e a sociedade não se aprende só em si mesma, mas ela se aprende, né, nessa relação com o outro, como o Google está trazendo essa questão. É importante a gente diferenciar o que é o sistema educacional do que é a escola. A escola tem resistido, sim, a um sistema educacional excludente, né? E o que é esse sistema educacional? É um regimento de leis, são instruções, são portarias, são conhecimentos aí, em que você tem uma lei federal, né? Você tem a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, no artigo 3º, diz que a escola, o professor, ele tem aí garantido a sua pluralidade, né, de ideias, concepções pedagógicas. No artigo 18 e 19, fala a respeito de que o projeto político-pedagógico e a organização escolar, ela pode se dar, né, inclusive isso foram artigos até utilizados em alguns projetos político-pedagógicos da Campos Sales, da Amorim Lima e outras escolas. Teve uma briga imensa, inclusive, com a Secretaria Municipal de Educação na época, embora a gente tenha tido aí um governo progressista, né, entre aspas, aí era uma prefeitura que ainda abriu uma escuta, né? Então, quando a gente fala com a população sobre escola, a gente tem que ter essa dimensão, que a escola ela não tem uma autonomia como a LDB coloca, né? Se a LDB já é criticada porque ela não foi ainda promulgada com a sua natureza, né? Com toda aquela discussão que o movimento, né, dos educadores trouxeram, aqui no chão, aqui no Grajaú, na escola lá da Zona Leste, a gente vive de instrução normativa, né? A gente tem um decreto, por exemplo, aí do governo estadual, dizendo que escola é serviço essencial, mas ele diz o quê? Ele diz que a escola é serviço essencial, mas ele não fala em nenhum momento sobre educação. Né? A gente tem que ter esse olhar, porque senão a gente coloca todo mundo no mesmo balaio, vai dizer, o professor não quer mudar, não quer romper a sua lógica de instrução, de trazer somente instrução. Me parece, sim, que as pessoas ficam na escola querendo o tempo todo empurrar conteúdo para as pessoas, muito pelo contrário. Né? O que eu estou vendo aqui, né, em duas escolas, por exemplo, numa a gente está em greve aí praticamente 100% parado, e isso é uma conquista, né? Isso é uma conquista evidente. Na outra, estava até conversando com o Samuel um pouco mais cedo, nós temos o seguinte cenário: no dia seguinte as pessoas voltaram, elas decretaram greve no dia, no outro dia elas voltaram a dar aula. Por quê? Porque é um leque de incertezas, né, que as pessoas têm. Primeiro, porque é a questão da garantia do salário. Né? Essas pessoas têm suas famílias, essas pessoas têm suas casas, têm suas dívidas, a gente vive num sistema capitalista. Né? Então, quando a gente fala que a escola ela é bancária, que ela prisma aí pela questão do instrucionismo, a gente não pode esquecer disso, que quem está comandando esse sistema educacional não é a população. Né? Por exemplo, o ano passado, lá numa das portarias, né, que o prefeito aqui de São Paulo decretou, não lembro agora se é a número 27 ou a número 28, lá em outubro, quando foi feita uma consulta, né, antes da eleição. Então, veja bem, a gente foi fazer esse recorte. Antes da eleição, foi permitido, entre aspas, que o conselho de escola decidisse se a escola ia abrir ou não.
né? Então, assim, está na lei de diretrizes e bases, que a escola tem que ter um conselho, tem que se ouvir o grêmio estudantil, os estudantes, uma série de coisas. Tem que se garantir a democracia, né? Então, nós fizemos um trabalho ano passado de escuta. Em 2021, a escola foi aberta no presencial, porque ela já estava aberta atendendo a população para outras questões, né? Por exemplo, entrega de cartão merenda na época de eleição. Então, a escola foi aberta por decreto, não houve discussão com o conselho de escola. Então, essa escola que a gente fala, né, do ponto de vista da discussão mesmo, de que a escola tem que romper a lógica do século XIX, são as pessoas na escola que estão fazendo essa escola romper. Mas, ao mesmo tempo, você tem um sistema educacional muito rígido e muito certo do que ele quer. Né? O que ele quer? Ele quer excluir as pessoas. Então, ao passo que eu tenho lá um professor que todo ano vai para a Câmara Municipal, vai levar porrada da polícia na Câmara Municipal, porque ele está lutando ali por um direito não só dele, mas dos estudantes e da sociedade, você tem aí, ao mesmo tempo, um governo contratando professores numa situação aí de miséria absoluta que vive o país, e as pessoas vão, de certa forma, sim, se colocar na condição, porque hoje o professor contratado na Prefeitura de São Paulo não tem garantia de nada, né? Se ele, por exemplo, for contaminado pela Covid, e ele ficar afastado mais que 30 dias, ele perde o cargo. Ele não pode faltar. Eu acabei de falar que, por exemplo, nessa questão do decreto estadual e aí da lei federal aí que está sendo discutida, que passa agora para o Congresso, de que a escola é serviço essencial, não tem garantia de que se esse professor adoecer, ele pode ir ao sistema de saúde. Né? Na rede estadual já é assim, né? O professor ali, existem categorias, né? Existe o professor titular de cargo, passou por um concurso público, e existem os contratados. Os contratados, ao momento que eles faltam no trabalho, eles são cortados. Né? Então, assim, essa é a realidade da escola pública hoje. Né? É uma disputa de narrativa? Porque ao mesmo tempo que a gente lê Paulo Freire, a gente pega o currículo da cidade e está cheio lá de termos que retomam essa escola aí, né, do Pacheco, retomam a educação emancipadora, a educação como liberdade, a educação horizontal, mas ao mesmo tempo a gente consegue fazer algumas coisas ali, né, naquele local, em algumas escolas. Quando as pessoas, né, e aí eu vou usar a questão talvez o Samuel esteja fazendo esse trabalho aí muito bem consolidado, de um grupo de educadores que realmente se organizam na base, né? Independente do sindicato, independente de partido, independente de qualquer bandeira que fosse levantar. Se o educador começar a entender que a educação pública tem que ser apropriada por ele, né? E aí é uma questão de resistência, é uma questão também de estar e fazer. Né? Não é uma questão de somente ideológica ou de conhecimento histórico do processo de educação no Brasil. As pessoas têm que estar na escola e, de certa forma, entender que o papel dela ali, ela está dentro de uma política pública, então ela vai estar sempre nessa confluência de luta. Mas muitos projetos acontecem nas escolas. Por exemplo, a gente conseguiu estabelecer numa escola, e aí eu consegui fazer esse movimento das assembleias estudantis. A gente teve ali uma possibilidade de criar uma rotina em que as crianças puderam participar de algumas decisões que a escola foi tomada, no momento que a escola estava presencial. Entrou a pandemia, nós fizemos aí algumas atividades online com as crianças, mas muito menor, porque aí você não tem um leque de ação. O professor ele não pode sair da escola e ir na casa do aluno. Não tem nada que ampara ele legalmente. Se acontecer alguma coisa com ele no percurso, nada vai ser considerado. Então, assim, diferente de um assistente social, que pode sim visitar as famílias, diferente do serviço de saúde. Então, assim, o professor e a escola, de certa forma, para ela romper algumas lógicas, a gente precisa de fato, né, participar desses espaços de decisão, estar dentro, né, da governabilidade, ocupar, né, aí eu vejo alguns
alguns educadores aí que estão, sim, ocupando espaço dentro da política, né? E aí a palavra política, né, também é uma palavra que a gente vai ter que retomar muito, né, no processo de discussão com as famílias, porque elas entendem que política é o político, né? Não o ato, né? Não o direito que ela tem. Então, eu vejo escolas, por exemplo, produzindo aí no Facebook, páginas, criando podcast, né? A gente está usando a tecnologia a nosso favor, né? Eu sou professor, eu nunca me aventurei aí a entrar na internet como nem a minha pretensão virar youtuber, mas vamos usar essa ferramenta, né? Hoje a gente faz aí no Fala Escola, convocando as pessoas para falar da sua perspectiva, daquela pessoa que vive aquela realidade e de como que ela enxerga esse mundo. Talvez aí a gente construa algo nesse processo, né? Como o Pacheco fala que a escola são pessoas, talvez a gente precisa dar visibilidade a essas pessoas, porque por enquanto nós estamos virando número. Por enquanto o sistema educacional diz: a escola X teve tantos alunos aprovados na prova, né? Na aferição lá da prova externa. E aí faz um ranking, né? De avaliação como se fosse só aquilo. Né? Uma criança que chegou na escola com uma situação de violência, com uma situação de exclusão social, e como se a avaliação de uma escola, a avaliação de um processo de aprendizagem fosse só mensurar, né, através da língua portuguesa, que é a minha área de atuação. A gente não consegue dimensionar a avaliação, e aí a gente for pensar nesse momento de pandemia, como é que a gente avalia o que as crianças estão aprendendo? Eu acho que as crianças estão aprendendo muito. Essa semana eu tive uma grata presença ali de uma menininha do segundo ano. A mãe dela chegou na escola para buscá-la. Ela está no serviço, no atendimento presencial, porque a prefeitura colocou um cadastro, né? E os pais optaram por esse, né? Ou seja, houve uma transferência de responsabilidade também para as famílias, né? Nesse processo de abertura de escola, porque o Estado não está assumindo essa responsabilidade de contágio. Também a gente tem que frisar isso. As famílias assinaram lá, elas concordaram com o retorno. Então, nesse processo, né, que a gente vai entregar a criança para a família, a mãe chegou sem máscara, né? E a gente está fazendo o processo ali na quadra, né, com distanciamento e tudo mais. Mas a mãe chegou sem máscara. E o interessante foi que a menina falou, a menina não deu um passo. Ela falou: olha, mãe, se a senhora não colocar máscara, eu não posso sair daqui. Né? Então, assim, de certa forma, a escola, com todas essas dificuldades, com todas as mazelas, com todas as críticas que possam ser feitas, a escola é o único espaço em que há escuta e há um trabalho, né, com a comunidade. Quando eu falo que eu não estou em greve nessa escola, né, a gente não consegue fechá-la, né, até uma crítica que alguns professores levantaram: poxa, mas a gestão não vai em outros momentos a gente aderiu à greve. Falei, não é uma questão só de aderir à greve, é uma questão de você olhar para uma comunidade que precisa ser escutada e precisa estar junto de você, porque não adianta você ir lá para Paulista fazer carreata numa greve pela vida e aqui do lado da sua escola as pessoas não entenderem o que está acontecendo. Né? Se eu colocar uma faixa na escola e dizer a greve pela vida e as famílias não entenderem isso, elas vão cair no discurso de que o professor não quer trabalhar. Né? A gente tem que estar ali, conversando com elas, orientando. Infelizmente, nós estamos nos expondo a uma situação de genocídio, né? Se a gente for pensar nessa questão, a gente tem que apontar, né, que é uma situação mas é o momento que a gente tem, não tem como falar com essa família pelo Google Classroom, por exemplo, né, que a prefeitura instituiu aí como mecanismo para aprendizagem. Essa família está ali, no dia a dia, no cotidiano. Ela vem lá, ela coloca: olha, eu tenho tantos filhos, o cartão merenda é R$55. Que família que consegue aí manter aí a alimentação básica com R$55? Isso é um absurdo. Né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que fazer a defesa e falar: não, peraí, você tem os R$55, mas procure, sim, exigir a questão, por exemplo, do auxílio emergencial, né? Procura o CRAS, procura o serviço da referência. Mas a gente já foi lá, não conseguiu. Então, se organiza, né? Existem as comunidades de base, existem
as associações de bairro, né, que também estão fazendo um trabalho belíssimo aqui na região do Grajaú, né, um trabalho de resistência. Então, procura dialogar. Lá na década de 80, as pessoas lutavam por saneamento básico, por asfalto, por moradia. Elas esqueceram isso, né? Os filhos dessas pessoas esqueceram isso. Então, a gente precisa também fazer um processo inverso de desconstrução do papel político das pessoas, né? A gente não precisa se candidatar a vereador na próxima eleição. Uma mãe levantou numa reunião, na primeira reunião, dia 15, quando a gente foi anunciar essa abertura e que a prefeitura, por exemplo, tinha dispensado a maioria dos funcionários da limpeza. Mais de 500 escolas ficaram sem funcionário da limpeza. Olha que insano, você abrir uma escola sem garantia da limpeza. Então, quando nós reunimos aí a comunidade no pátio, pensando aí, fizemos aí 5, 10 reuniões no dia aí para conversar com a comunidade, né, com 80 pessoas ali no pátio, uma mãe bem colocou, ela falou, olha, a gente precisa parar de apontar o dedo para a escola, a gente precisa se unir, a gente precisa fazer alguma coisa, e fizeram. Elas se organizaram, né, no grupo de WhatsApp, conseguiram aí movimentar alguma coisa, está ainda ativo, né, mas é um processo que a gente precisa acompanhar, precisa incentivar, né, talvez a gente não tenha tanta perna. Então, escolas são pessoas, mas nesse momento as pessoas estão deixando de existir, né, eu tenho aí uma média de 15 professores que eu conheço que deixaram de existir na pandemia. Né? Então, é difícil você contar as pessoas por número, e não pela qualidade que elas têm do trabalho, do exercício que elas se doaram, né, durante uma vida à educação pública. É isso. Obrigado, Marcelo. Eu ia fazer uma ponte, dizer que vocês são grandes educadores aí, em lugares diferentes, buscando as melhores soluções diariamente para os desafios que encontram, né? E tenho convicção disso, porque conheço vocês como pessoas, como educadores. E você passou por uma questão que é a importância da história também, né? Olhar para a história das pessoas, a história dos partidos, a história dos políticos, buscar a participação política desde a cidadania, da participação nessa democracia, né?